Ora, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas da Mente e hoje com a doutora Carla Oliveira. Olá, Carla. Olá. A Carla escreveu um artigo para o nosso blog de máxima importância, que é Autoajuda versus a terapia profunda. O que realmente funciona contra a ansiedade. Oh, Carla, este de facto é um tema muito importante porque é o que está sempre nas dúvidas das pessoas, não é? Ou seja, na saúde mental, para o tratamento da ansiedade, há sempre tantas opções, não é? Todos os profissionais, de cada um da sua área, diz que a sua técnica é a melhor, que está a defender as técnicas que acreditam, não é? Mas ao fazer isto também estamos a dar e colocar à disposição do mercado muitas técnicas terapêuticas. Há umas técnicas mais fáceis de se fazer, de se executar, outras, como tu dizes, são terapias mais profundas, mais complicadas, enfim. O que é que nós podemos entender então o que é uma técnica de autoajuda e uma terapia mais profunda? Bom, tanto a autoajuda como uma terapia profunda, se é que se pode dizer assim, ou seja, uma abordagem psicoterapêutica que tem outro nível de exigência e tem outro grau, digamos assim, de envolvimento pessoal. Mas tanto uma como outra, elas têm vantagens e desvantagens. E têm algumas limitações também. Por exemplo, mas autoajuda, por exemplo, quando se fala em autoajuda, é eu ajudar-me. O que é autoajuda? Quando falamos de técnicas de autoajuda, que tipo de técnicas é que são? No fundo, a autoajuda consiste num conjunto de técnicas e estratégias que o próprio indivíduo usa para conseguir minimizar ou reduzir alguns sintomas pelos quais está a passar. E é muito simples. Hoje em dia temos isso muito à mão, que passa por quê? Por livros, podcast também, meditações guiadas naquelas aplicações que nós próprios instalamos no nosso telemóvel, por vezes até workshops, grupos de autoajuda, ou seja, no fundo tem que ver com toda uma série de estratégias que são rápidas e que estão à mão de qualquer indivíduo e que as pode utilizar para... Sozinho, ou seja, sem a ajuda profissional de alguém que o acompanhe nesse processo. Isso, ou seja, cada um é livre e utiliza conforme as suas necessidades e os seus gostos até pessoais. Ou seja, não há ali ninguém que vá orientando de uma forma personalizada, nem faça nenhum acompanhamento muito direto. Ou seja, são muitas estratégias que as pessoas usam, por exemplo, dando um exemplo muito prático, no momento de uma experiência estressante, a técnica da respiração diafragmática pode ajudar nesse momento. Pois é, isso que eu te queria perguntar. Essas técnicas ajudam? Podemos dizer que são boas? São só placebo? Como é que entendes? É sim, algumas técnicas, nomeadamente essa da respiração, é uma técnica que tem até evidências positivas e que ajudam até mesmo o sistema fisiológico a diminuir os níveis de ansiedade. E há evidências muito concretas e claras com essas técnicas. A maioria delas, no fundo, são pessoas que ou já viveram e tiveram essa experiência e através de investigação sentiram a necessidade até depois de passar este conhecimento ao outro. Passar estratégias. Estratégias, precisamente, até dicas, por exemplo, vamos à internet e é muito fácil nós conseguirmos encontrar dicas para conseguir lidar com momentos estressantes, por exemplo. Que, nos casos mais simples, no início das perturbações, da ansiedade, da depressão, até podem fazer sentido para as pessoas, não é? Podem fazer sentido, pode ajudar as pessoas a reestruturar um pouco os seus pensamentos, as suas perspectivas de vida, não é? Os seus estados. É sim, tudo depende também do grau e do nível, por exemplo, no nível da ansiedade ligeiro, num momento muito pontual, essas técnicas até são orientadoras e ajudam pontualmente. Os livros também, não é? Há livros que podem promover até insights muito interessantes para depois lidar com certas situações do dia-a-dia e da vida da pessoa. Na verdade, aquilo que nós até defendemos, como psicoterapeutas, é que quando se chega à psicoterapia, já se está num sofrimento muito grande, já precisam de uma terapia profunda, como falas neste teu artigo, e as pessoas já sofrem há tanto tempo que se no início dos primeiros sinais
utilizassem estas estratégias, não é? de autoajuda, como ler livros, entender os seus problemas, livros de autoajuda, que nos ajudam a compreender as nossas dificuldades, que nos ajudam a criar estratégias para superar pequenas dificuldades emocionais. Se as pessoas aplicassem estes processos todos de autoajuda, não iriam chegar a um estado de desgaste emocional, que aí sim que são as perturbações mais limitadoras que nós conhecemos, como a depressão e a ansiedade. Não é? Isso. É assim, elas podem ajudar, estas técnicas. São ferramentas muito interessantes para que as pessoas consigam lidar com algumas perturbações. Contudo, se a perturbação da pessoa estiver associada a certos traumas, por exemplo, do passado, ou seja, são ferramentas que ajudam a colmatar pontualmente o grau da perturbação. A dar algum alívio. Isso, dão algum alívio, contêm, mas não tratam efetivamente o problema, a causa, digamos assim, que levou àquele estado emocional ou até àquele comportamento. Então aí depois é isso que tu falas, então, que nessa situação é preciso esta terapia mais profunda. Como é que o que é uma terapia profunda? As pessoas que precisem deste cuidado mais profissional, o que é que vão esperar de uma terapia, de uma psicoterapia mais interventiva, como tu chamas, uma terapia mais profunda? Sim, a terapia mais profunda tem um grau e um nível de desenvolvimento muito diferente de uma técnica de autoajuda, por exemplo. Ou até pela leitura de um livro, que pode ser interessante, mas digamos que não trabalha e não tem ali nenhum suporte, por exemplo, até de um técnico, pode ser um psicólogo ou um psicoterapeuta, não é? Ou seja, logo à partida temos aqui uma distinção entre o que é que eu posso, como indivíduo, utilizar uma ferramenta que me é útil num determinado momento. Na psicoterapia, muito pelo contrário, há um trabalho que é guiado, não só guiado, como também há aqui em conjunto o terapeuta com a pessoa vai trabalhar no fundo nas causas e nos traumas que levou àquela perturbação, como esta psicoterapia está assente num método próprio, num modelo de intervenção específico, portanto, que tem evidências científicas, não é? Não é uma conversa e num desabafar de um problema ou de uma dificuldade, muito pelo contrário, não é? Há aqui uma técnica, há aqui um método de intervenção, não é? Que é específico. Depois, claro, há várias abordagens. Por exemplo, nós temos o modelo TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, temos o modelo existencialista, temos a psicoterapia HBM, quer dizer, temos vários modelos, várias abordagens que vão, em conjunto com a pessoa, levar a que ela consiga minimizar, reduzir ou eliminar a perturbação que a pessoa está a vivenciar. Fazendo aqui uma intervenção mais cirúrgica, não é? Às vezes. Isso, porque é mais profunda, mais analítica, não é? Vai perceber a causa daquela problemática e não fica, como fazem os livros de autoajuda, não é? E as ferramentas de autoajuda, atuar apenas nos sintomas. Muito pelo contrário, há aqui um trabalho mais intensivo, não é? Que exige também, e aí depois pode dificultar, ou pode ser considerado até uma desvantagem, não é? Porque exige da parte da pessoa um compromisso e um investimento. Pois é. Não é? Essas também são as principais diferenças, não é? Entre as técnicas de autoajuda e as terapias e psicoterapias, porque uma é barata, é quase de graça. Sim, é? Então hoje em dia nós temos tantas aplicações, não é? De meditações, de estratégias orientadoras para o nosso dia-a-dia. E a psicoterapia já é muito cara, não é? Já tem um investimento diferente em termos de tempo, até, muitas vezes, e também em termos financeiros, não é? Portanto, isso também é algo que as distingue. Embora eu considero que tanto a autoajuda e as ferramentas de autoajuda como a psicoterapia, elas se complementam. São complementares, era isso que também ia dizer. Ou seja, o facto de nós só usarmos uma ou só usarmos outra, quer dizer, por si só ficamos um pouco aquém daquilo que é desejado. Isso. Não é? Porque tem que se conjugar. Tem que se conjugar. Estava-me aqui a lembrar, enquanto estávamos aqui a conversar, eu estava-me a lembrar e a querer comparar a psicoterapia, a autoajuda e a psicoterapia como problemas nos dentes, ir ao dentista. Ou seja,
A autoajuda é como escovarmos os dentes todos os dias. Ou seja, é necessário fazermos esta estratégia de manutenção da nossa higiene oral, no caso dos dentes. A autoajuda permite-nos fazer a manutenção do nosso estado emocional permanente. Se mantivermos sempre uma estratégia de saúde oral boa, não é? De escovar os dentes, enfim, de todas essas estratégias higiênicas, a necessidade de uma intervenção médica diminui. E é mesmo o que não invalida o facto, não é, de eu pontualmente checar e perceber fazer como a terapia preventiva. Exatamente. Não é? Que era isso também poderíamos falar. E isso está mais num nível do desenvolvimento pessoal do que propriamente já trabalhar na perturbação em si, não é? Que é, eu acho que no futuro, e cada vez mais nós caminhamos para isso, que é não atuar como nós ainda estamos na perturbação e nas dificuldades emocionais, mas na prevenção, não é? Prevenção do meu bem-estar, do meu desenvolvimento, para que não chegue depois a estados já crónicos em que a vida da pessoa, a felicidade e o bem-estar já estão condicionados e influenciados. Então podemos dizer que o ideal, tal como no dentista, em que escovamos todos os dias os dentes, ou que deveríamos fazê-lo, e devemos ir 6 em 6 meses ao dentista fazer uma limpeza ou tentar perceber se está tudo bem, na nossa saúde mental também deveríamos ter sempre estratégias de autocuidado diárias e uma visita a um psicólogo, um psicoterapeuta ou um profissional de saúde mental, esporadicamente, mas rotineiramente, não é? Para fazer terapia preventiva para evitar sempre a evolução de estados precisamente que começam a ficar negativos. Isso, se bem que não se faz muito isso, não é? As não se faz, em Portugal não se faz. Isso. Só recorrem aos psicólogos, aos psicoterapeutas, já numa fase limite, não é? Até porque, e eu tenho algumas pessoas que acompanho, que numa primeira fase, em ambientes estressores, recorreram a técnicas de autoajuda, mas que foram, devido ao investimento que tinham de fazer, devido ao compromisso, que não, no momento não era oportuno. Foram protelando a situação e chegaram a estados já limites em que depois tiveram até, inclusivamente, que recorrer à medicação, para depois conseguir até fazer o processo psicoterapêutico. Ou seja, nós já vamos procurar estas ajudas, mas já numa fase limite. Quando o ideal até era, em termos do desenvolvimento pessoal até, nós evitarmos estes estados. Com a autoajuda, ou seja, até quase podemos dizer que se houvesse uma linha, a autoajuda estava no início do processo terapêutico, a tentar evitar que os estados evoluam e estejamos na outra ponta deste espectro, que é a terapia profunda, não é? Ou seja, a intervenção profunda. Portanto, se os nossos leitores, se o leitor do teu artigo refletir bem, percebe que de facto há estas diferenças entre as duas terapias, mas as pessoas têm que as integrar na sua estratégia de saúde mental, que é, por um lado, são terapias diferentes, têm objetivos diferentes, mas devem estar conjugadas na nossa estratégia de boa saúde mental. Sim, são abordagens diferentes, não é? Até porque uma é a terapia, se é que lhe podemos chamar assim, não é? Mas a autoajuda é muito individualizada, enquanto que a terapia, já numa outra dimensão, já está mais focada, centrada, com a ajuda do terapeuta, não é? Do técnico de saúde mental, já está focada e direcionada para intervir na causa do problema, não é? Ou seja, são abordagens diferentes, mas elas podem complementar-se. E complementam-se nesta lógica de que devemos todos começar com a autoajuda, com estratégias de melhoria constante de gestão emocional, o mindfulness, não é? Com as meditações, com a atenção plena à respiração, enfim, é uma estratégia, mindfulness também é uma estratégia de autoajuda. Para lidar até com as situações do dia-a-dia. Do dia-a-dia, os pequenos stresses que temos, os pequenos tristezas, pequenos medos, as pequenas ansiedades, se forem geridos logo com estas ferramentas de autoajuda, todos nós podemos praticar, são baratas, é apenas com o nosso tempo, com a nossa mente. Poderemos muitas vezes quebrar estes estados negativos e não precisar, a montante, lá ao fundo, da terapia mais profunda. Não precisam quando não é, digamos, patológico. Sim.
não é? Porque se for uma situação pontual de uma experiência que gera um stress momentâneo, um trauma, mas mesmo se for momentâneo, quer dizer, é eficaz e até pode ajudar naquele momento a reduzir a sintomatologia. Agora, se aquele ambiente estressor despoltar níveis de stress já elevado a ponto de comprometer naquele momento, precisamente naquele momento, e que depois condicione a vida do dia-a-dia da pessoa. Que se prolongue no tempo. Isso aí já requer um outro tipo de intervenção. Isso. E aí a terapia é eficaz e ajuda. Essencial. E é essencial, sem dúvida. Porque se virmos bem, podemos dizer que há duas linhas da nossa perturbação, das nossas perturbações emocionais ou mentais, como a depressão, os ataques de pânico, a ansiedade, que é, por um lado, a vida que vamos tendo nos vai lentamente desgastando até um ponto em que não temos capacidade de fazer uma gestão emocional porque estamos demasiado esgotados, não é? E deixamos-nos entrar nesse ponto de esgotamento porque não cuidamos das nossas emoções a cada momento, fomos deixando andar. Isso um exemplo é o burnout, não é? O burnout é um estado de cansaço extremo, de esgotamento, porque há muitos anos ou há muito tempo não fomos recebendo os balões de oxigênio que precisamos para equilibrar os nossos estados de saúde mental. E depois, por outro lado, há outra linha, que há situações repentinas de mal-estar emocional, como os ataques de pânico, os ataques de angústia, que nos provocam tanta instabilidade tão rápido, não é? Que aí, de facto, este autocuidado quase que não tem como nos ajudar, não é? Quase que temos uma perturbação tão grave que temos que ir logo ao profissional de saúde mental para nos ajudar a superar aquilo, não é? Sem dúvida, não é? Porque aí os níveis de dificuldades são crónicos, não é? Já estão instalados. Sim. E, portanto, aí mais dificilmente a pessoa consegue ter recursos e de uma forma, digamos, mais imediata consegue resolver o problema que o está a afetar. Porque, como estavas a dizer há bocado, a partir de um determinado nível de desgaste emocional, a autoajuda até pode ser frustrante. Porque não resolve nada, não conseguimos fazer aquelas técnicas e quando as fazemos também não nos resolve nada e entramos ali num processo de frustração. Nada me resolve. Nada não. A autoajuda, em alguns casos, pode ajudar. Aliviar pouco, mas não vai ser o fator importante. Sem dúvida, até porque a maioria do que existe em termos de autoajuda está feito, digamos, preparado para toda a gente. Sim. Só que, portanto, é muito generalista. Certo. Não é? Aquilo são estratégias e técnicas que são feitas para toda a gente utilizar. Contudo, em alguns casos, nem sempre se adequa a determinadas estratégias ou determinadas dicas, não é? Sim. Ou seja, aquilo não cabe para toda a gente, porque cada pessoa é única e tem a sua percepção e a sua forma de estar e de sentir, não é? No mundo. E daí a psicoterapia, já individualizada, já é específica e já consegue ajudar de uma forma mais eficaz no indivíduo, na sua subjetividade, não é? Porque a autoajuda, enfim, está feita e há coisas que são boas, são interessantes e que ajudam momentaneamente, aliviam a sintomatologia, mas podem não se adequar para todas as pessoas, não é? Ou podem não ter o efeito tão assertivo que se deseja precisamente, ter. Não é? Precisamente. Porque para sair de estados graves de depressão, há as técnicas de autoajuda, de reflexão, de meditação, não têm o impacto desejado. Ajudam, mas não são eficazes na mudança do estado que as pessoas precisam. Não, porque a psicoterapia tem que procurar a causa daquele problemas e fazer a intervenção naquela pessoa. Vai mais a fundo, há uma série de ferramentas, de estratégias. Lá está o método que a psicoterapia usa, que vai então permitir e descobrir em conjunto com a pessoa, não é? Porque o próprio terapeuta também não adivinha, vai em conjunto com a pessoa perceber, no fundo, a verdadeira causa que motiva aquele estado emocional. As ferramentas de autoajuda, lá está, como estávamos a dizer há pouco, complementam, ajudam. Por exemplo, se uma pessoa sai da sessão da psicoterapia, só volta a ter uma sessão passado uma semana ou 15 dias, as ferramentas podem complementar todo o trabalho que é feito. Não é? Portanto, tanto uma como outra
acabam por ser complementares na ajuda Os do programas bem-estar emocional. terapêuticos da Clínica da Mente, de alguma forma, combinam estas duas estratégias. Sim, sem dúvida. Não é? O que nós temos, não é, nos nossos programas, Isso. temos o trabalho que é feito individualizado, De não é? psicoterapia, da mais psicoterapia, profunda, não é? precisamente, e depois complementamos, lá está, Com os cadernos terapêuticos. com os aquilo que cadernos chamamos de terapêuticos, com algumas meditações muito específicas para cada caso, em que as pessoas podem ouvir, podem, no fundo, dar continuidade Isso, ao durante a trabalho que semana. nós fazemos até o nosso próximo encontro. E eu acho que é de extrema importância. Portanto, eu não digo que a autoajuda seja negativa, muito pelo contrário, porque tem um contributo importante na alteração do estado emocional, mas por si só, na maioria dos casos, não é casos mais suficiente. graves, Nos das casos, perturbações mais nomeadamente graves, nos casos mais graves, É. não é suficiente. Isso. E é importante focarmos isto bem, deixarmos isto claro, que para as situações de limitações graves, de infelicidade grave e prolongada, deve-se sempre procurar a psicoterapia, porque é uma intervenção mais incisiva, mais especializada, mais ao encontro do que a pessoa precisa de facto da mudança. Até porque tem um profissional que o ajuda neste processo, Sim, que não está sozinha, não é? E o profissional dá suporte, não é, naqueles casos, e acaba também por monitorizar, não é, E acompanhar. a própria evolução do estado emocional. Porque há situações em que nós até delineamos um determinado trabalho, tratamento para a pessoa, mas percebemos que a pessoa pode, numa primeira fase, não lidar ou não reagir tão bem. Sim. E vamos ajustar o trabalho, individualizar, não é, o trabalho àquela pessoa para que ela consiga superar as suas dificuldades. É isso. Pronto. Carla, foi ótimo esta nossa conversa, num tema muito importante, sem para que as pessoas dúvida. tenham esta consciência de que é preciso conjugar tanto a autoajuda como uma terapia mais profunda nos casos mais graves e, nos casos em que não são tão graves, nunca se esquecerem de todas as estratégias de autoajuda para conseguirem prevenção. equilibrar E com prevenção prevenção. e conseguirem equilibrar os pequenos estados emocionais que possam perturbar em algum momento. Mas também é preciso focar de que em algum ponto das nossas limitações, das nossas dificuldades, devemos logo procurar ajuda profissional. É mais cara, demora mais tempo, Mas é mais eficaz, e de longa duração. E de não é? longa duração. E tem que se fazer. Ou seja, muitas vezes, não falamos ainda disso, não é? Porque muitas vezes as pessoas não procuram logo a psicoterapia no primeiro momento de necessidade, vão protelando por causa do custo, do investimento, tanto do tempo como do custo. E do compromisso também. E do não é? compromisso. Porque um trabalho psicoterapeuco exige um compromisso, Isso, não é? e uma Exige que a pessoa- consistência Exatamente, no seu trabalho, não é? Bom, mas neste artigo onde esclareces tudo isto, de facto fica esta mensagem muito clara e vamos ajudar muita gente com esta Sem reflexão dúvida. que fizemos aqui. Carla, muito obrigado por este teu Obrigada, tempo e agradeço às pessoas também que nos estão a assistir e vemos no próximo episódio.